O Padre Rodrigo, eu sou natural de São Paulo, capital, nasci num bairro chamado Vila Dionísia, na zona norte de São Paulo. Eu sou padre já há quase 13 anos. Agora em março eu completo 13 anos de ordenação presbiteral. Eu sou filho de um militar, de uma comerciante. Minha irmã, tem uma irmã mais nova, 2 anos mais nova que eu, que é casada, tem 2 filhas, os grandes amores da minha vida, minhas 2 sobrinhas, a Bia e a Gabi. E eu tive uma infância comum de um jovem da cidade de São Paulo. Estudei e lá pelos 13 anos de idade, mais ou menos, me surgiu a ideia, uma primeira ideia de querer ser padre. Eu estava na paróquia, e na paróquia eu fazia muitos trabalhos, e sobretudo trabalhava com música, participava de grupo de oração, eu tocava num grupo de oração lá na paróquia, e aí surgiu uma primeira ideia, assim, de ser padre. Mas aquilo foi um pouco confuso, né? Como acho que para todo mundo, quando pensa alguma coisa desse tipo. E eu fui um pouco alimentando esta ideia com algum medo, com muitas incertezas, sem entender se era isso mesmo. Até que algum dia em especial, eu nunca me esqueço desse momento, assim, uma amiga, voltando da escola, eu já estava, na época chamava colegial, né? Acho que era primeiro, segundo colegial, não me lembro. Voltando da escola, uma amiga minha me perguntou, ela também tocava no grupo de oração comigo, me perguntou, mas ela fez uma pergunta que soou diferente, né? Tanto que isso está na minha memória até o dia de hoje. Ela perguntou se eu tinha pensado já em ser padre. E eu já tinha pensado um pouco, mas não sei, aquela pergunta ela soou diferente. E eu sempre digo que a partir daquele dia até o dia de hoje, eu nunca mais deixei de pensar em ser padre. Aquela pergunta me deixou assim, a primeira reação que eu tive foi a de dizer, não, Deus me livre, né? Alguma coisa assim, você fica até constrangido. Para mim foi constrangedor, sei lá, pensar em ser padre, alguma coisa que estava fora do meu contexto. Não tenho ninguém na família que é padre ou coisa parecida. Só que aquela pergunta ficou ressoando e eu comecei, né, um pouco na surdina, assim, procurar conhecer como é que faz para ser padre, né? E aí fui percebendo que alguns amigos também estavam, sei lá, procurando, né, respostas a esta pergunta. E aí a gente se juntou. E foi até engraçado que um amigo meu trabalhava acho que era Telesp na época, nem sei se era telefônica, como é que chamava. E ele tinha uma lista, sabe aquelas... Vamos pensar que eu sou muito velho, né? Mas tinha uma coisa chamada lista telefônica, século passado. E aí ele pegou o nome de algumas congregações e tal, e a gente foi ligando. Pegou aqui e foi ligando, tentando conhecer, marcar para conhecer uma congregação e outra. E até que eu me encantei um pouco com uma congregação, com os camilianos na época, fiz um processo para entrar nos camilianos. E engraçado, sem que ninguém soubesse, assim, meu pai, minha mãe, ninguém sabia que eu estava pensando nisso e investindo, né, um pouco nisso. Até que eu quase que decidi ir para os camilianos, só que aí eu desisti, né? Tocando uma vez numa paróquia e um padre me fez uma pergunta, né, dizendo, talvez, será que você não tem vocação para ser diocesano, né? E aquilo também né, as perguntas, como elas são importantes na vida, né? Primeiro uma amiga faz uma pergunta, depois um padre me faz uma outra pergunta, e eu, mais uma vez, desconcertado, fiquei pensando, talvez não é para que eu seja religioso, não é a minha vocação. E aí comecei um processo na Arquidiocese de São Paulo, onde eu sou padre, e um processo de encontros vocacionais, acompanhamento e tal. E aí, então, finalmente, em 2001, eu entrei para o seminário da Arquidiocese, entrei no propedêutico. Foi até interessante, né, que, sei lá, 1 mês, 2 antes, já com tudo decidido na minha cabeça, eu tive que contar aos meus pais, né? Finalmente eu tinha que dar uma satisfação, porque eu não ia começar em uma faculdade, eu
né, meu pai e minha mãe tinham lá aquelas ideias de que eu ia fazer isso, aquilo, outro, tinha algumas vontades, né, de estudar, de fazer uma faculdade na área da saúde, alguma coisa assim. Só que aí chegou o momento em que eu tive que dizer para eles, quase que um momento decepcionante, assim, né? Eu quero ser padre. E aí eu contei para minha mãe primeiro, e foi emocionante, chorei muito, não conseguia falar, e fiquei travado, e disse, né? E eu estou pensando em ser padre. Era uma coisa, assim, muito improvável. E depois, finalmente, eu contei ao meu pai. Eu nunca me esqueço do dia que contei ao meu pai, porque a gente tava lá, eu gostava de domingo lavar carro. Eu adorava isso quando era moleque. E aí estava lavando o carro, e aí quando você, depois que lava o carro, você lava os tapetinhos do carro, né? Que fica ali. E aí eu lembro até hoje, eu estendendo aquilo no portão. Né? A gente colocava no portão para secar. E aí eu não sabia como dizer para o meu pai, e aí como é que eu vou contar essa história para ele, né? E aí eu falei, pai, o que você vai fazer dia 12 de fevereiro? Aí ele, que dia da semana aqui? Eu falei, segunda-feira. Meu pai, como militar, sempre trabalhou dia sim, dia não, né? Aí ele fez os cálculos, eu não vou trabalhar. Aí eu falei, pai, então é o seguinte, eu vou embora de casa. Eu não conseguia falar que eu ia para o seminário, eu fui inventando várias coisas. Aí eu vou embora de casa. Mas como assim e tal? Foi muito em cima, né? E eu falei, eu vou para o seminário, estou pensando em ser padre. E aí ficou assim, sem entender, né? Acho que todo mundo ficou sem entender na minha família, né? Até que finalmente eu fui para o seminário, né? Com muito sofrimento, deixar a família, eu sempre fui muito apegado à minha irmã, vivi em outro lugar, então, fazer aquela experiência do seminário, né? Então, em 2001 eu entrei no seminário, em 2009 eu fui ordenado padre na arquidiocese. Então, depois que eu fui ordenado padre, eu fui ordenado dia 7 de março de 2009, e aí eu fui ser vigário paroquial lá na paróquia São Mateus. Eu fiquei a minha vida praticamente como padre na arquidiocese lá na zona leste de São Paulo. E eu fiz uma experiência muito curta de vigário, eu fiquei só 9 meses, foi o tempo da gestação para que depois eu fosse para uma outra paróquia. Então, fiquei 9 meses de vigário. Agora eu vou fazer uma outra experiência, né? Porque eu fiquei tão pouco tempo que agora tenho a oportunidade de novo ser vigário. E aí fiquei 9 meses, logo depois fui para uma paróquia chamada Nossa Senhora da Conceição. Vejam só que beleza, né? Eu tenho a graça de ter o amparo sempre da Imaculada Conceição. Lá eu fiquei 8 anos, eu cheguei na paróquia, eu era criança praticamente, né? Porque eu tinha 27 anos, eu acho. Era até engraçado, né? A situação de todo mundo ver um padre que estava nascendo barba na cara, era muito, muito jovem, né? E eu fiz uma experiência linda lá, fiquei 8 anos naquela paróquia, amei muito aquela paróquia, me dediquei, aprendi a ser padre naquela paróquia, né? Porque lá eu tinha que me virar, eu tinha que aprender, resolver problemas. Então foi uma experiência muito rica. Eu agradeço tanto a Deus porque eu acho que até foi um pouco de imprudência, né? Colocar um padre tão jovem numa paróquia tão grandiosa, cheia de coisas para fazer, mas ao mesmo tempo foi uma oportunidade bonita de aprender na prática, né? Tem que fazer, tem que decidir, tem que resolver, não dá para ligar para o bispo e, por favor, me ajuda. Então eu consegui viver ali e ser feliz, fui muito feliz lá. E aí, depois de 8 anos, né, um percurso importante ali na paróquia, né, eu fui para Roma. Né? Fiquei em Roma durante 3 anos, lá eu fui fazer o doutorado, fiz o mestrado aqui na PUC, depois fui para Roma fazer o doutorado. Fiquei lá numa paróquia, então fiz uma experiência de ser não um vigário paroquial, mas um colaborador paroquial em Roma. Então foi uma experiência muito legal, né? Você ser padre num outro contexto, numa outra realidade, na Diocese de Roma, viver tudo aquilo ali, estudar numa grande universidade. Então foi uma experiência bem legal, uma experiência bonita, uma experiência que foi enriquecedora para mim, né? Depois eu voltei para o Brasil,
E aqui eu fiquei na Casa São Paulo, onde eu moro ainda, né? E passei esse ano passado, né, praticamente aqui, pude um pouco ajudar lá na faculdade e estou ainda terminando a minha tese doutoral, então estou aqui me dedicando na escrita da tese, até que então surgiu essa nomeação, essa oportunidade, né, que é uma graça, eu tenho certeza que é um chamado de Deus também, né, nesta missão aí na Paróquia Imaculada Conceição. De novo a Imaculada na minha vida, né, de novo essa oportunidade de também ser vigário, fazer uma experiência nova, né, agora depois de algum tempo como padre, e poder compartilhar essa experiência junto com o Padre Boris, né, que foi meu professor na faculdade, e que a gente tem uma amizade, graças a Deus, construída, sobretudo no tempo em que, quando eu vim para a Casa São Paulo, e aqui estava residindo ainda, então a gente pôde se conhecer um pouco melhor, né, no dia a dia, e aí eu entendo esse momento como um momento de graça. Eu agradeço a Deus, agradeço à Igreja, porque me convida, me chama, né, a esta missão. Eu me dedico um pouco nos estudos, trabalhando uma área da teologia que se chama teologia dogmática, ou teologia sistemática, né? De maneira mais focado na cristologia. Então, entrar no mistério de Deus revelado na pessoa de Jesus, né? Então, esse é o meu foco, tendo como um elemento fundamental aí para a compreensão, né, da pessoa de Jesus, a cruz. Então, eu me dedico numa pesquisa que trabalha exatamente o elemento da cruz como um elemento revelador de Deus, né, a partir da paixão de Cristo. Vocês vão entender porque, na verdade, eu faço sempre uma referência à cruz. Eu tenho sempre essa referência. Para mim, é um elemento fundamental para compreender a Deus, para entender o significado de tanta coisa na fé, do amor, significado de entrega, o significado da missa, o significado da teologia, enfim, para mim é um elemento fundamental, né? A cristologia e, claro, este ponto focal, assim, que é a cruz. Eu acolhi com alegria essa missão para ser vigário da Paróquia Imaculada Conceição. Acolhi com alegria, sobretudo porque entendo ali a vontade de Deus que se realiza na Igreja. Vou com o coração aberto. É sempre um desafio, né? Por mais que eu já não seja um padre tão novo assim, né? Mas é sempre um desafio, é sempre uma novidade, é sempre como é que vai ser, como é que não vai ser. Então eu vou com toda essa expectativa, que é normal, né? E vou com alegria, estou disponível, espero que eu me encontre aí, né? E espero que vocês se encontrem também comigo, que a gente consiga estabelecer vínculos bonitos de amizade, né? Sobretudo nessa missão que é toda de todos nós, né? Todos nós estamos vivendo, compartilhando dessa mesma missão. Então, vou muito feliz e vou com o coração aberto. Tem um elemento importante aí também, que é essa missão que eu agora vou acolher junto com o Padre Boris, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Padre Boris, me sinto muito conectado a ele, a gente né, se conheceu melhor no tempo em que eu vim de Roma, vim morar aqui na Casa São Paulo, e aí ele morava aqui também, e aí nós tivemos a oportunidade de estreitar um pouco mais os nossos laços, né? Mas eu conto para vocês uma coisa muito engraçada, né? Que a minha primeiro contato, assim, muito próximo ao Padre Boris, foi exatamente no momento em que eu estava terminando a teologia, a graduação, e ele tinha voltado de Roma, né? E naquele último semestre da teologia, ele foi um professor de Atos dos Apóstolos. E o Padre Boris, né? Vocês conhecem, né? Ele é um grande professor, ele é um cara que tem realmente um conhecimento muito amplo e é um professor admirável, né? Só que ele também é um pouco bravo, né? Vocês também sabem disso. E aí ele chegou, né? Botou na banca e ele foi lá, deu uma aula excelente. Só que ele cobrava de nós alguns trabalhos e tal. Só que o jeito dele
deixou travado um pouco, né? E foi engraçado que eu comecei a me sentir um pouco angustiado, né? E aí eu lembro que um primeiro trabalhinho que ele fez lá, eu fui muito mal. Exatamente porque eu estava meio que travado. E aí aquilo começou a me fazer mal, né? E eu comecei a ficar muito bravo com ele. Comecei a reclamar dele, dos colegas, né? Eu falei, não, peraí, não dá para ficar fazendo fofoca, né? Eu preciso falar com ele, né? Acho que o mais cristão seria isso. E aí fui. Um dia depois da aula, né? Eu já estava já aqui com ele, assim. Falei, ô professor, eu queria conversar com o senhor, né? E ele aceitou. E foi engraçado que muita gente sabia que eu estava com muita raiva dele, né? Então ficou nos corredores aí da faculdade, todo mundo olhando, pensando, agora os dois vão se bater, né? Sei lá. E aí eu falei para ele, soltei tudo. Falei, olha, enfim, você é assim, assado, não concordo, discordo, papai. Falei tudo mesmo. E foi engraçado que aí eu falei, mas aí a gente, quando fala tudo que pensa, tem que estar aberto para acolher também o que o outro vai dizer. E foi muito incrível, né? Porque eu fui até, digamos assim, fui até um pouco violento nas palavras, né? Eu disse com aquela efervescência da raiva, né? Foi aí que ele me disse, olha, eu quero te pedir perdão. Eu tenho realmente, às vezes eu fico mais nervoso, às vezes enfim, ele foi falando, ele quebrou as minhas pernas, né? Eu até brinco com ele que era melhor que ele tivesse me dado um murro na cara, né? Porque você vai com toda uma carga, assim, sobre a pessoa, fala dela e tal, e de repente ela é humilde com você. E aí, pum, ele foi super fraterno comigo. Ele disse, olha, eu quero te pedir perdão, quero que me ajude a melhorar e tal, e tal, e tal, e tal. E aquela imagem do bicho papão, de repente, opa, peraí, né? Eu tô equivocado, né? E aquilo me encantou muito, sabe? Porque é muito interessante quando você encontra alguém que, de repente, no primeiro momento, te parece assim, alguém que você, sei lá, se vê muito distante, de repente, o Padre Boris, professor, aquele cara que dá uma aula incrível, mas que é bravo, que a gente tem medo, de repente você vê um irmão seu, falível, errante, limitado, reconhece os limites e pede perdão e diz, olha, eu quero melhorar. Então isso para mim foi assim, uma virada de chave, realmente. E a partir daí a gente começou a se aproximar naquele tempo, né? Depois eu fiquei padre, aí a gente vai se afastando um pouquinho e depois, finalmente, aqui a gente se reencontrou, digamos assim, né? Mas é uma ideia muito, um acontecimento muito interessante, muito importante, né? Que me faz realmente nutrir cada vez mais minha admiração pelo Boris, meu carinho por ele, porque ele é surpreendente. Eu digo sempre, ele é surpreendente. É inteligente, é um bom professor, hoje, como diretor da faculdade, faz um trabalho incrível, como padre, como pároco, se desdobrando em mil para dar conta de tudo. Então, isso para mim é um outro elemento importante que certamente acrescenta muito para mim, né? A alegria e a oportunidade de partilhar uma missão com o Padre Boris. E isso me deixa muito feliz. Certamente, hoje, dia em que esse vídeo vai ser veiculado, é o dia em que o bispo me apresenta a paróquia, né, dia 30 de janeiro. É um momento de acolhimento recíproco, mas é um momento de agradecer e de pedir a Deus que abençoe essa nossa caminhada juntos. Eu me coloco de maneira especial sob os cuidados da Imaculada Conceição, que me acompanha, né, há tanto tempo. E eu entendo isso como um sinal de Deus, da presença de Maria, desse cuidado de mãe que ela tem para comigo, e eu sinto muito essa proximidade dela. Nesse dia eu quero me consagrar a ela essa missão junto com vocês. Gostaria que vocês também se consagrassem a ela e me consagrassem, né, a ela nas suas orações, e pedir para que seja uma missão bonita, de crescimento mútuo, e para que a gente consiga, de fato, criar vínculos importantes, né, que possam ser sinais, assim, da presença do reino de Deus já entre nós. Então, muito obrigado, rezem por mim, eu rezo por vocês, espero
conhecê-los melhor, né? E o tempo vai nos ajudar com isso. E que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe suas famílias, abençoe seus trabalhos, que Deus nos ajude, sobretudo, a alimentar a esperança em tempos difíceis, que não nos falte nunca a esperança. Os tempos em que a gente vive hoje sempre apontam, talvez, um rumo em que nos faça sofrer a tentação de perder a esperança, mas que Deus nos ajude a reinflamar a cada dia a nossa esperança. Que Deus abençoe vocês e a gente agora começa uma caminhada juntos.